alcançadas através desse novo momento que a igreja está passando e irá avançar. Amém? E essa noite quero falar com vocês, o tema é: o sangue de Jesus nos liberta. Se estamos na ceia do Senhor, nada mais justo de nós falarmos do sangue do Senhor. Aquele que foi vertido na cruz para a remissão de pecados, aquele que que Jesus foi crucificado para a remissão de pecados, que verteu em amor a sua vida e a minha vida. E nós precisamos entender algumas coisas quando falamos o sangue de Jesus tem poder. Precisamos compreender para que nós estamos falando, em que momento devemos falar e como isso nos liberta. Eu quero ler com vocês 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 em diante. À medida que você for achando, se coloque em pé, em reverência à palavra do Senhor. Na versão que eu tenho aqui, ela diz assim: Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo o ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vós, que estáis guardados pelo poder de Deus através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo, na qual vós alegrais grandemente. Embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão por causa das muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que ouro, que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, em quem, embora não o vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais com gozo inenarrável e pleno de glória, recebendo o fim de vossa fé, a salvação das vossas almas, salvação sobre a qual inquiriram os profetas e o buscaram diligentemente os que profetizavam sobre a graça que virá sobre vós. Feche seus olhos. Espírito Santo, fala conosco. Ministra, Senhor, a Tua vontade, ministra, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas, que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração e que as mentes, Senhor, elas sejam descauterizadas, para que a Tua palavra renove a mente de cada um, a começar por mim, Jesus. Nós oramos e Te entregamos, Senhor, o controle desse culto, das vidas que aqui estão. Faça o que o Senhor quiser fazer sobre a nossa vida. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Você pode assentar? Quando falamos de sangue, algumas pessoas têm medo. Algumas pessoas, ao ver o sangue, podem desmaiar.
outras podem entrar em choque e é natural. Mas precisamos conhecer o que a palavra diz sobre o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder sobre aqueles que recebem o efeito da obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas é aqueles que recebem. Aqueles que não receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, ainda não têm sobre a vida deles o sangue de Jesus. E como nós recebemos? Quando nós aceitamos Jesus, quando nós vemos aqui na frente, no apelo, que alguém quer aceitar Jesus, aí vem o irmão ou a irmã, aceita Jesus, e nesse exato momento, há o pecador numa condição que ele reconheceu o seu pecado. Então, nesta fase, o irmão e a irmã, assim como outrora era eu e a pastora, é um pecador arrependido. E ali começa um processo a qual nós devemos trilhar, caminhar. Há um plano da salvação que Deus colocou para nós de Gênesis e Apocalipse. E nós precisamos caminhar nesse plano da salvação. Se há um plano, há um trilho. Se há um trilho, eu tenho que compreender o que as Escrituras falam a respeito do sangue e da salvação. Se nós não compreendermos aquilo que Deus quer falar conosco essa noite, nós estamos perdendo algum tempo. Mas há um tempo para todas as coisas, como a Bíblia fala em Eclesiastes. Se chegou o nosso tempo, nós precisamos despertar para entender aquilo que Deus quer conosco, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E compreender é avançar. Compreender é renunciar a algumas coisas, ou 100% à nossa vontade, e caminhar em direção ao alvo. Caminhar em direção àquilo que Deus tem colocado no seu e no meu coração. E como que nós caminhamos? Baseado de Gênesis e Apocalipse. Baseado no que a palavra nos diz. Baseado na intenção, na vontade e na decisão que a Bíblia nos manda fazer. Eu não posso pegar um texto fora do contexto e só recortar aquilo que serve para mim. Não, eu tenho que ler o texto completo. Por isso há um plano da salvação, por isso que o sangue de Jesus foi vertido na cruz para a remissão de pecados, em amor à sua e à minha vida. E hoje nós vamos caminhar nessa linha. Amém? Você pode dar um glória, você pode aplaudir o Senhor, você está na casa do seu Pai, você está na casa do seu Pai, e está frio, vamos nos aquecer. Assim como lá no Antigo Testamento, na 10ª praga, o sangue foi sinal de vida, nos nossos dias atuais, o sangue continua sendo sinal de vida. E a vida é para a vida eterna, não para agora. Para agora nós temos um tempo determinado, como falei. Mas quando morrermos, se tivermos a convicção e o sangue de Jesus foi derramado em seu favor e meu favor, nós teremos a vida, mas a vida eterna. E é para aí que nós estamos aqui. É para este caminho que estamos nos reunindo, segunda, quarta, sextas, sábados, domingo de manhã, domingo à tarde, fazendo missão, implantando igreja, abrindo igreja. É para salvar as pessoas, para que elas tenham oportunidade do sangue que desceu da cruz sobre a vida delas. É para isso que nós estamos com a escola missionária, é para isso que estamos abrindo mais igreja, abrindo cultos. É para avançar no reino. E glória a Deus, a igreja agora à noite está quase cheia. E de manhã nós tínhamos aí quase 60 pessoas. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Vamos se... E quando clamamos pelo sangue de Jesus, a primeira coisa que precisamos é do seu perdão. Jesus morreu na cruz por amor e para a remissão de pecados.
primeira coisa é do perdão dele. E para ele nos perdoar, nós precisamos ter a consciência que somos falhos, somos pecadores, e admitir o erro, engolir o orgulho e pedir perdão. E quando eu falo não somente para Jesus, eu falo que nós devemos pedir perdão para o marido, para a esposa, para o filho, para a filha. Se você está errado, peça perdão. Mas se eu estou certo, peça perdão também. E aí você vai compreender o amor de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. O sangue de Jesus nos liberta, por quê? Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, nos diz assim: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E o interessante é que ele diz assim, compraram homens, e aqui ele está falando do ser humano, de toda tribo, língua, povo e nação. Então todos os seres humanos têm o direito da vida eterna, mas aqueles que aceitaram Jesus como seu único, suficiente Salvador serão enxertados. Mas ele morreu por todos os seres humanos. Outrora nós não estávamos em Cristo, mas graças a Deus que fomos alcançados. E é por isso que estamos aqui, para alcançar vidas, para ter a nossa vida transformada todos os dias e para ser reflexo de Jesus aonde nós formos. Atos capítulo 20 e 28, e aí diz para nós: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. E aqui eu quero parafrasear, dizer assim: você líder, tirar a palavra bispo e colocar você líder, você cristão, que é um tipo de Cristo aqui na terra, mesmo que não tenha cargo de liderança, mas você representa Cristo, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Cada um de nós tem alguém para pastorear. Eu e a pastora, nós temos 2 filhos, então a nossa obrigação é pastorear eles. Se nós não pastorearmos bem a nossa casa, o que Paulo fala para Timóteo? Quando ele dá as características para quem quer ser pastor, e aí ele dá mais uma vírgula para quem quer ser diácono. E ali tem as características, você pode ler depois. Nós devemos pastorear o nosso rebanho, e você foi colocado para pastorear um rebanho. O seu vizinho, a sua vizinha, aonde você foi, você tem que pastorear. Mas se eles não querem, amém, mas você tem que ser um pastor ali, uma pastora. Você tem que ser um tipo de cristão aonde você for. Somos redimidos, perdoados e libertos pelo poder do sangue. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 vai dizer assim: e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e os soberanos dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele nos libertou. Mas precisamos permanecer libertos. Precisamos escolher a mesa do Senhor e sentar. Não podemos escolher a mesa do mundo achando que nós estaremos libertos. Não tem como. Devemos permanecer libertos. Mas eu sou forte. Sim, tu é forte.
E aonde que diz que Jesus tentou Satanás? Aonde que diz? Não lembro. Se o pastor Manolo depois quiser me apontar ali no estudo, né? Mas eu não lembro. Nós devemos fugir da aparência do mal. Nós devemos correr ao oposto. Porque assim como Deus sabe da nossa fraqueza, Satanás também sabe. E ele vai largar exatamente na tua fraqueza. Ele não vai largar naquilo que você é forte. Ele vai largar um dardo inflamado aonde você é fraco. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Olha só, a redenção. Você está limpo. Você está com a veste limpa. Se hoje nós estamos aqui, nós vamos cear com o nosso Senhor e Salvador. E Ele virá buscar a sua noiva com a veste limpa. Quem casou de véu e grinalda aí na igreja? Pode erguer a mão que eu quero ver. A pergunta é: casaram de branco? Sim. E mais uma pergunta: o vestido de vocês estava alvo ou ele estava manchado? Acredito, em todos os casamentos que eu fui convidado, era alvo. E você acredita como que Jesus vai buscar a sua noiva? Quais as vestes que a noiva tem que ter? Alvo ou manchado? É sobre isso. Temos a purificação dos nossos pecados através do sangue. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: mas, sempre condicionando, Ele sempre nos dá a opção de escolha. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, nós teremos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O interessante é dizer aqui que Ele diz assim: se você permanecer na luz, Ele é a própria luz. Agora, se tu estiver nas trevas, Jesus não está nas trevas. Se você caminhar na escuridão, Ele não está na escuridão. Ele está na luz, porque Ele é a própria luz. E Ele condiciona a minha vida e a tua vida a permanecer nessa luz, para nós caminhar mais próximo dEle. Fomos aproximados num só corpo com Cristo através do seu sangue. Efésios 2,13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Quando Eva e Adão pecaram, ali houve uma separação, um distanciamento entre a criação e o seu Criador. Assim como o pecado entrou através apenas de um homem, a ressurreição, a salvação, a remissão de pecado também entrou somente através de um homem, Jesus Cristo, o Nazareno. E quando nós estávamos longe, agora Ele diz: vocês foram aproximados. E quando falamos aproximados, é aproximado da cruz, é caminhar cada vez mais próximo da cruz, é estar junto com Jesus, não estar à beira do caminho, estar caminhando com Jesus, é estar com Ele. Romanos capítulo 5, versículo 9 diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Somos justificados. Quem nos justifica
diante do nosso Criador é somente Jesus. O único nome que vai nos salvar é Jesus Cristo. O único nome que vai batizar, que vai libertar é Jesus Cristo. Satanás, ele tem que se render ao nome de Jesus Cristo. Ele não se rende a outro nome a não ser o nome de Jesus. Você vai expulsar um demônio, vai ser em nome de Jesus Cristo. Você vai chegar perto de um doente e vai dizer, você está curado em nome de Jesus Cristo. Outro nome não tem, outro sangue não tem esse poder. Somente Jesus. E nós fomos justificados. Somos santificados pelo sangue de Jesus. Estamos numa condição santa. Porque o nosso Deus, nosso Jesus, Ele é santo. Mas nós devemos permanecer para estar nessa condição. Hebreus, capítulo 10, versículo 10, vai dizer assim: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Não tem outro sacrifício. Não existe outro sacrifício. Aqui diz, oferecido uma vez por todas. Não importa o que eu faça, o que você faça. O amor de Deus, ele é imutável. Ele não vai te amar mais ou vou te amar menos. O que vai mudar é teu relacionamento, a tua intimidade com o nosso Senhor, que vai mudar conforme as tuas atitudes. Mas o amor dele vai ser o mesmo. E não há outro sacrifício. O primeiro sacrifício era de animais, o segundo foi Jesus, o perfeito. E é Ele que vai ser o nosso intermediador. Temos a paz através do sangue de Jesus. E a paz, como falava hoje de manhã, a paz é aquela que o mundo está caindo lá fora, você fecha a porta da sua casa e nem 30. Ah, mas o desemprego bateu na minha porta. Não, mas a força não é do meu braço, a força está naquele que me prometeu que vai abrir a porta no meio da parede para que não haja dificuldade, que não haja incredulidade. Esse é o nosso Deus, essa é a paz que nós buscamos no Senhor. E como nós cantamos aqui, é essa paz que vai pegar a estéril e vai transformar aquela mulher numa mãe. Vai pegar a figueira brava e vai transformar numa figueira que dê fruto. É essa paz. Que muitas vezes nós estamos no meio do turbilhão, muitas coisas acontecendo, e você está pleno, está tranquilo. E as pessoas vão perguntar para você, mas o que acontece? Não está vendo a dificuldade da economia? Tu não está vendo a catástrofe que aconteceu? As pessoas... Deus está no controle de tudo. Mas e por que eu estou assim? Por que eu não rompo, como diz o pastor Manolo? Por que eu não avanço? Por causa das suas escolhas. Por causa do seu posicionamento. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim: e por meio dele reconciliaste consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Tudo está no controle dele, tanto aqui na terra quanto no céu. A paz, ela está estabelecida. A paz é a tranquilidade em meio ao caos. A paz é a tranquilidade em meio à guerra. A paz é a tranquilidade no meio do turbilhão das suas emoções. Essa é a paz. O poder do sangue purifica a nossa consciência. A nossa consciência, ela tem um poder tão forte de nos
colocar para cima ou colocar para baixo. Nossa mente, o que nós planejamos, o que nós pensamos executar, muitas vezes ela nos derruba. E aqui em Hebreus capítulo 9 ele vai dizer assim, 9, 13 e 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros, os santificavam de forma que se tornem exteriormente puros, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a vossa consciência de atos que levem à morte, de modo que servimos ao Deus vivo. Se naquele tempo era o bode, a vaca, a novilha, oferecido pelo sacerdote para a remissão de pecado, quanto mais agora que Cristo se entregou por nós. A nossa consciência ela vai mudar conforme nós formos lendo a palavra, conforme deixarmos o Espírito Santo ministrar o que Ele quer. Purificará a vossa consciência de atos que levem para a morte. O que nos leva para a morte espiritual? O pecado. E a nossa consciência ela tem que estar muito bem firmada naquilo que Deus quer, no propósito de Deus, no que a palavra diz que é pecado ou não, no que a consciência vai te remeter o certo e o errado, para que a vida eterna não seja roubada. Temos uma nova aliança no sangue de Jesus. Mateus 26, 28 vai dizer assim: isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. De Gênesis e Apocalipse nós podemos entender ou dizer que existe um fio escarlate na cor vermelha que faz uma ligação do antigo com o novo. E essa aliança que foi derramada através do sangue de Jesus, ela vai nos condicionar a sentar à mesa dele, vai nos condicionar a morar com ele, governar com ele no céu. Através dessa nova aliança que celebramos hoje. Uma aliança que não tem fim. Uma aliança perpétua. Uma aliança que ela só vai terminar quando nós estivermos no céu. Temos a vitória pelo poder do sangue de Jesus. Apocalipse 12, 11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. E olha só, interessante também, né? Ele vai dizer assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Compreendo que o testemunho é o nosso. Mais uma vez, Deus faz a parte dele, aponta quem é o intermediador e diz para nós: agora é a parte de vocês. E Ele nos conduz, é dessa forma. E pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Quando falamos que nós gastamos a nossa vida em prol do reino, nós não amamos a nossa vida, porque estamos aqui gastando em prol do outro, em prol dos irmãos, em prol do necessitado, em prol aquele que virá. E nós estamos gastando, ou não? O tempo está passando, os anos estão passando, a sua idade está avançando, e você tem gastado com algo.
Se não é na casa de Deus, você tem gastado a sua vida em outro lugar, mas tem gastado. Temos a ousadia para entrar na presença através do sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Se nós temos a plena consciência, nós temos que lembrar que lá no Antigo Testamento, ao entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, o profeta, sacerdote, obrigado, pastor. O sacerdote, ele tinha que estar com a sua vida reta. E mesmo assim, tinha um sino pendurado na roupa e uma corda à sua cintura. Porque se o sacerdote estivesse em pecado, ao ele entrar no Santo dos Santos para levar a purificação do pecado dos outros, no exato momento que ele adentrava, ele era fulminado. E nós só vamos entrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus, mas com as vestes limpas. Senão nós não entraremos, conforme a Bíblia nos diz. Seremos ressuscitados no último dia pelo poder do sangue de Jesus. João, capítulo 6, versículo 54, vai dizer assim: todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Hoje nós estamos aqui celebrando a ceia para partir do pão, tomar do cálice, fazendo em memória da morte e ressurreição do nosso Senhor. E devemos fazer isso até que Ele venha buscar a sua noiva. E essa semana, quando eu pedi para Deus, fala comigo aí, o que o Senhor quer que leve a sua igreja. E Ele começou a ministrar sobre o sangue que verteu. Eu digo, Deus, e para nós encerrar a mensagem, porque aqui nós ouvimos agora e lemos várias coisas sobre o sangue de Jesus, sobre a nossa vida. E aí Ele me leva a Apocalipse, capítulo 7. E eu convido já o Ministério de Louvor a estar se colocando. E aquilo, quando eu comecei a meditar, a atender aquilo que Deus queria falar, e a palavra começou a gerar no meu coração, eu comecei a ficar com os olhos chorosos, né? Começou a cair vários ciscos, né? Porque eu comecei a entender o que Deus quer falar conosco essa noite. E olha só o que Ele fala ao meu respeito e ao seu respeito. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 em diante, vai dizer assim: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém poderia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças e honra, e o poder, e a força, sejam nosso Deus, pelo século dos séculos. Amém. Um